Continuar a leitura do artigo 101 da Lei 8.069, Código, Estatuto da Criança e do Adolescente, no tema proteção. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras medidas, inciso 1º, encaminhar os pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Inciso 2º, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3º, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimentos de ensino oficial, ensino fundamental. Inciso 4º, inclusão em serviços de programas oficiais comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inciso 6º, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inciso 7º, acolhimento institucional. Artigo 8º, a inclusão em programa de acolhimento familiar. Inciso 9º, colocação em família substituta. Parágrafo 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias, excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração da família ou não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o artigo 130 dessa lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração a pedido do Ministério Público ou da quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou responsáveis o exercício do contraditório e da ampla defesa. Parágrafo 3º. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, entre outros, inciso 1º, sua identificação ou de sua responsável, sua identificação e qualificação completa de seus pais ou responsáveis, se conhecidos. Inciso 2º, o endereço de residência dos pais ou do responsável, com os pontos de referência. Inciso 3º, os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Inciso 4º, os motivos de retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Parágrafo 4º. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar, ressalvada a existência da ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. Parágrafo 5º. O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou dos responsáveis. Parágrafo 6º. Constarão no plano individual, dentre outros, o resultado de avaliação interdisciplinar. 2. O compromisso assumido pelos pais responsáveis. 3. A previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsáveis, com vistas na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para a colocação em família substituta sob direta supervisão
supervisão de autoridade judiciária. Parágrafo 7º. O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade. A família de origem será incluída em programas oficiais de orientação de apoio e promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Parágrafo 8º. Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou de instituição fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que fará vistas ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Parágrafo 9º. Em sendo constatada a possibilidade à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação subscrita pelas técnicas da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia de direitos de convivência familiar para a destituição do poder familiar ou destituição de tutela e guarda. Parágrafo 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com ação de destituição do poder familiar, salvo entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Parágrafo 11. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre a criança e adolescente em equipe de acolhimento familiar ou institucional, sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como a providência tomada para a sua reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 12. Terão acesso ao cadastro do Ministério Público, Conselho Tutelar, o órgão gestor de assistência social e os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente e da assistência social. Aos demais, incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitirão reduzir o número de crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Artigo 102. As medidas de proteção de que se trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Parágrafo 1º. Verificada a inexistente registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição de autoridade judiciária. Parágrafo 2º. Os registros e certidões necessárias à regularização de que se trata este artigo são isentos de multas, custos e emolamentos, gozando absolutas prioridades. Parágrafo 3º. Caso ainda não defina a paternidade, será deflagrado o procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto na Lei 8.560, de 29 de dezembro de 92. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, é indispensável o ajuizamento de ação de verificação de paternidade pelo Ministério Público, após não comparecimento ou não recuso do pai em assumir a paternidade àquele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. Parágrafo 5º. Os registros e certidões necessárias à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assentamento de nascimentos são isentos de multas, custos e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Parágrafo 6º. São gratuitos a qualquer tempo a observação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. Ficamos por aqui. Abraço, bons estudos.